procure aí a palavra, 1 João, capítulo 2, versículo 15, que vai ser de 15 a 17. E se você já quiser deixar engatilhado também o Evangelho de João, capítulo 17, também versículo 15. Eu vou ler os dois. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra então, em nome de Jesus. Vamos lá, 1 João 2,15 diz assim: Não ameis ao mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. É uma palavra muito bonita, né? Eu vou ler de novo para você entender. Vou ler um pouco mais rápido, mas que você entenda bem, tá? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. Não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E esse que faz a vontade de Deus, com certeza, somos nós que estamos aqui buscando a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, quando nos relacionamos com Deus, quero que você preste bem atenção, em seguida eu vou ler o outro versículo que eu dei, né? Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos relacionamos com o mundo, né? Eu falei errado aqui, nós tocamos as coisas do mundo, porque estamos estamos envoltos, está cheio das coisas do mundo em volta de nós, né? Então, eu deixo aqui uma pergunta, né? Como isto afetará o nosso relacionamento com o Pai? Como esse envolvimento, onde nós vivemos, envolto pelas coisas do mundo, como isso afetará o nosso relacionamento com Deus? Amém? Glória a Deus. Vamos ver né? Quando Jesus, em João 17, ele orou pelos seus discípulos. Foi um pouco antes da crucificação. Amém? E naquele momento ele fez uma oração pelos discípulos, né? E do versículo 15 a 17, no livro de João, no qual eu falei para você procurar. Deixa eu procurar aqui para eu pôr na tela para você. No versículo 15 ao 17, esta oração, Jesus falou o seguinte: Já não vos chamo de servo, pois o servo não sabe... Peraí, eu errei, perdão, gente, eu errei aqui. Isso... Capítulo 15. Peraí, deixa eu tirar aqui, me ver de novo aqui, peraí, direitinho, perdão, que eu errei aqui. João 17, meus irmãos, 17. Perdão, eu me atrapalhei aqui. João capítulo 17, perdão, tá? Então vamos lá, diz assim, João capítulo 17, versículo 15, quando Jesus fez a oração aos discípulos, né, que diz assim, pelos discípulos, que diz assim: Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Amém? Glória a Deus. Fiquei um pouco nervoso aí com a errada que eu dei, mas glória a Deus, né? Jesus sabia, porque Jesus fez a oração e fez esse clamor ao Pai. Por que ele fez? Ele fez por nós mesmos. Amém? E por que ele fez esse clamor? Jesus sabia que nos relacionando com as coisas do mundo, né? Nós tínhamos que nos relacionar, temos que ter esse relacionamento com as coisas do mundo. No trabalho, nosso ciclo de amigos, em meio às nossas famílias, né? As pessoas, muitas delas não conhecem a Jesus em todos esses lugares que eu falei. E no nosso dia a dia, em um comércio que nós vamos, em um negócio que nós vamos fazer, dentro de uma condução, pessoas que a gente termina conversando, né?
são pessoas, muitas delas não conhecem a Jesus. Você pode estar olhando para mim e falando assim, olha, todo mundo hoje conhece Jesus, porque ele é muito falado e todo mundo conhece. Mas Jó, em uma passagem do livro de Jó, era um homem muito temente a Deus. E quando ele perdeu tudo o que tinha, quando ele foi restituído de tudo o que ele tinha, ele declarou uma palavra que ele também achava que conhecia Deus. E ele disse assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço, dos teus olhos te veem. Mas foi porque os olhos deles não viram a Deus, mas ele teve grande experiência com Deus, no qual ele passou. Hoje eu conheço de ter experiência com o Senhor, de ter tido um contato com o Senhor, né? Então é dessa forma que eu ministro aqui, eu estou ministrando em conhecermos Jesus, é de vivermos experiência com Jesus, amém? Então muitas dessas pessoas que nós vamos no meio do nosso relacionamento, de conhecermos e tudo, muitas delas não conhecem a Jesus, amém? Então antigamente, porém nesta oração ele pediu a Deus que nos livrasse de sermos contaminados e tragados pelo mundo. Amém? Glória a Deus. Por que tragado pelo mundo? Antigamente, um espaço de pouco tempo atrás, né? Para entrarmos em contato com essas coisas do mundo, né? O que são as coisas do mundo que a gente fala, que nós falamos? É algo que Deus não compactua. Ah, mas como assim Deus não compactua? Se Ele não compactua, por que nós podemos fazer essas coisas? Porque Ele te deu o livre-arbítrio para você fazer o que bem de ter vontade. Jesus, em uma determinada passagem, ele diz, tudo te convém, porém nem tudo é lícito você fazer. Faça o que você quiser, né? Mas saiba que muitas das coisas que o homem pode fazer hoje, à vontade, será cobrado depois. Amém? Cobrado com justiça, a justiça divina, né? Então, antigamente nós temos esse contato com o mundo, nós tínhamos que irmos até o mundo, tínhamos que chegar ao mundo, né, para ter esse contato. Mas hoje mudou. O mundo vem onde nós estamos. O mundo chega até nós. É esse o cuidado que nós devemos ter hoje em dia, né? Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco. Existem hoje janelas do mundo virtual, que traz o mundo, né? As mídias sociais, né? Dos algoritmos que sabem, né, exatamente de tudo que você gosta, tá? O teu computador, ele sabe do que você gosta. Amém? Eu vou te explicar já como. E o que gosta e o que pode nos seduzir. O mundo, através dessas mídias, dessas janelas sociais, ele sabe o que pode nos seduzir. E como que eu vou te fazer isso, né? Eu comecei a estudar um pouco de ciência de dados, né? Existe hoje um programa chamado, deixa eu lembrar aqui como que é esse programa, meu Deus, que ele faz uma customização das coisas, aprendizado de dados. É isso, aprendizado de dados. Quando você compra um celular, formata seu celular. Se você formatar seu celular, muitas das passagens que você digita no WhatsApp, que hoje aparecem os nomes, muitas coisas não vão aparecer de novo. Mas com tudo que você voltar a digitar, ele vai voltar a aparecer de novo. Isso se chama aprendizado de dados, né? É um programa que ele aprende o que você sempre faz. E tudo que você faz no computador, por exemplo, você pega seu celular e você pesquisa algo para comprar. Quando você abre seu computador, aquela compra está lá. Aquilo que você pesquisou está lá te oferecendo. Várias lojas te oferecendo aquela compra. Isso vem através dessa customização. Através do seu e-mail, eles identificam o IP do seu computador, o IP do seu celular. E tudo que você olha no computador aparece no celular. O que você olha no celular aparece no computador. Então o mundo sabe do que você gosta, do que você quer. E daquilo que pode mais te chamar a atenção. Porque eles não usam isso só para compra e venda. Sabe, todo aplicativo que você vai usar hoje, ele te manda você baixar seu e-mail? Pois é. É para isso. É para te vigiar. Não é para te fazer medo. É para te monitorar o que você gosta, o que pode te oferecer para te atrair mais. Então, através do computador, através de tudo que fazemos, o mundo chega na nossa casa.
o mundo invade as nossas vidas. É disso que nós vamos falar. Porque o mundo ele não traz só ofertas, só promoções. Ele traz também ofertas de coisas más que chegam na nossa tela. Amém? Então vamos lá. Eles gostam de nos seduzir com essas coisas. E nos esquadrinham, sondam o nosso ser com supercomputadores, com uma super inteligência, e trabalham incansavelmente para nos fisgar, assim como que seja um peixe numa isca, né? Eu não sei o quanto que você entende, que seja muito ou que seja pouco tecnologia. Eu estudei tecnologia, infelizmente não entrei nessa área de tecnologia, era uma área que eu tinha muita vontade de entrar, e por isso estudei e fui um pouco mais além, né? E eu sei o quanto que a gente é monitorado, né? Não sei o quanto, claro, mas eu sei um pouco do que a gente é monitorado para sermos seduzidos, para sermos atraídos por oferta, porque eles não vão te oferecer aquilo que você não gosta. Você pode ver, não é o que você não quer que chegue na tela do seu celular, do seu computador, chega justamente o que você quer. Amém? Então vamos para frente aqui. Você alguma vez já sentiu-se o poder do mundo em sua direção dessa forma que eu te falei? Que você olha, por que uma operadora te liga e te oferece algumas coisas? Sabe o número do teu telefone, sabe o teu nome, sabe até o teu CPF. Por que ela te liga, né? Então, vamos para frente aqui, né? O mundo também avançou, né? Assim como nós íamos até o mundo procurar as coisas que nos interessavam, né? Hoje o mundo vem até a nós buscarmos as coisas de nós que interessa para ele. Porque para o mundo físico, nada mais interessa do que o nosso salário, do que o que nós temos. Mas para o mundo espiritual, o que interessa é a nossa alma, é o nosso espírito, é o nosso ser que ele quer. Jesus falou em uma passagem bíblica que diz: o ladrão veio, se referindo ao diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então ele vem para nos matar, nos roubarmos e nos destruir. E nos matar não quer dizer só tirar a nossa vida física. Eu estava acabando de conversar aqui com uma pessoa que está aqui presente, né? E falando, a gente conversando sobre mente, pessoas que estão vivas, que tem chance, pessoa que tem estudo, pessoa que tem bom emprego, que ganha um salário muito bom, né? Não é só uma pessoa com essa condição, mas são muitas, mas que vivem em um estado de quê? Vegetativo, acho que é essa a palavra, né? Vegetativo, porque é uma pessoa que não produz, é uma pessoa que não depende do seu salário, porque nem mesmo tem condição mais de trabalhar para receber o seu salário, e vive assim uma situação quase morta, porque deixou que o mundo o matasse. E para quem conhece a história dessa pessoa que eu tô falando, de uma dessas pessoas que eu estou falando, morreu por seus próprios vícios, porque o mundo implantou nele um vício no qual ele não conseguiu sair dele. Bem? E vamos lá. O mundo, e como eu estava falando, o mundo também avançou e hoje ele está entrando na própria igreja. Não é mais a igreja que está saindo para ir para o mundo. Ah, fulano saiu da igreja e foi para o mundo. Não. Se você hoje frequenta uma igreja, se você é firme em Deus, toma cuidado, porque o mundo ele está à procura de atrair na porta da igreja. E atrair, sabe quem? Não é aqueles que estão lá dentro por estar, porque esses já são do mundo. Eles estão querendo atrair os santos. Se nós formos no livro de Mateus 24, 22, capítulo 24, versículo 22, Jesus disse assim: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Nenhuma carne seria salva se aqueles dias não tivessem sido abreviados. Jesus fala do fim do mundo aqui, do dia do julgamento. Mas ele diz assim: por causa dos eleitos, aqueles tempos serão encurtados. Ou seja, o tempo que era grande ficou menor, para que nem todos se perdessem. Amém? E quem são os eleitos? São aqueles que buscam sem cessar. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Preste bem atenção. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E esses escolhidos é perigoso que se percam. Porque, acho que em Mateus mesmo, 20, se não me engano, 24, a Bíblia diz que
se levantarão falsos profetas que enganarão a muitos e até mesmo alguns dos escolhidos. Ou seja, os escolhidos já são poucos e muitos ainda possam ser que sejam enganados pelos falsos profetas. Amém? Então, isso é o quê? É o mundo entrando dentro da igreja. Nunca foi tão crucial quanto nesse tempo, né? Nunca foi tão crucial quanto nesse tempo em que vivemos. Conhecermos e nos abrigarmos sobre a palavra de Deus. É uma necessidade. Hoje, nessa época que vivemos, buscarmos a palavra de Deus. O que você quer para a sua casa? O que você quer para a sua família? Como você gostaria que tivesse a sua família nesse momento? Tá do jeito que você queria que estivesse a sua família? Se não, né? Então, a verdade, né? Peraí, né? Deixa eu ler essa frase de novo, né? Nunca foi tão crucial quanto nesse tempo em que vivemos, conhecemos e nos abrigarmos sobre a palavra de Deus, que é a verdade, a lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. A igreja sempre alertou sobre o pecado e suas consequências terríveis, porém, tem que estar alerta de que consequências espirituais são sérias, muito sérias, né? O defeito dessa geração, o defeito desse mundo em que vivemos nos dias de hoje, é não olharmos para as consequências espirituais, e sim apenas para as carnais. Como assim? Se te perguntarem se você quer ir trabalhar, ganhar um dinheiro, ou quer ir para o culto, para a sua igreja, para uma missa ou para um culto, você vai preferir trabalhar, buscar o dinheiro. Por quê? Você está com medo da consequência carnal. Se você não for ganhar aquele dinheiro, pode te faltar no final do mês, né? Se te perguntarem se você quer ir, visitar a família ou ir na igreja, você quer ir visitar a sua família. Amém? Enquanto isso, a nossa vida espiritual vai sendo a cada dia mais abatida. E no dia que a nossa carne venceu o nosso espírito, nos tornamos carnal. Passamos a servir ao mundo ao invés de servir a Deus. Mas lá no final vai ter isso, vai ter aquilo. Não, a Bíblia diz que só existe dois caminhos: ou Deus ou o diabo. Amém? Que o nosso caminho, que o seu caminho, que o caminho da sua família, assim como a minha, eu oro a Deus que seja o caminho de Deus, em nome de Jesus. Deus pôs dois caminhos diante de Moisés e não deu a terceira via. Deuteronômio, não sei qual o capítulo nem versículo, tá? Mas Deus disse: eis que eu ponho diante de mim o caminho da vida, o caminho do bem e do mal, o caminho da vida e da morte. Escolhe o da vida para que vivas. Deus não pôs outro caminho diante de você. Não há uma terceira via. É o caminho do bem e do mal, o caminho da vida ou da morte. E ele diz: escolhe o da vida para que vivas. Amém? O Arnaldo pôs aqui o versículo que eu citei, Mateus 24, onde fala que, se possível for, muitos falsos profetas enganarão os escolhidos. Amém? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui onde eu estava. E a igreja sempre nos alertou sobre essa terrível consequência, né? E nós não olhamos muito para o pecado, para as consequências espirituais. Não prestamos atenção o estrago que muitas vezes deixamos fazer em nosso espírito para alimentar a vontade da nossa carne, né? Estão em jogo, em meio às consequências, né? É a nossa vida espiritual que está em jogo. E quem vai nos levar para o céu ou para o inferno não é a nossa vida na carne, a nossa vida física, é a nossa vida espiritual. Amém? Por isso, nós que conhecemos a Deus e temos experiência com Ele, conhecemos a Deus de vivermos o milagre de Deus, de conhecermos um pouco da palavra, estudarmos mais profundamente a palavra de Deus. Estamos toda quinta-feira na célula, estamos todo domingo no culto, terça-feira na reunião de consolidação, né? Porque estamos lutando, buscando para sermos a cada dia uma pessoa melhor para Deus. E se nós entendermos o que é ser melhor para Deus, seremos melhor para o ser humano que está do nosso lado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, olhamos e achamos hoje, né? Peraí. Nós temos que estar alerta de quanto à consequência do pecado espiritual, né? Como eu falei aqui, porque são sérias. Amém? Então, olhamos e achamos o mundo atraente hoje.
Tem muita coisa atraente no mundo, né? O que era que me atraía quando eu não conhecia Jesus, quando eu não vivia uma vida junto a Jesus? Era me encostar no balcão, tomar uma cerveja gelada, ouvindo a música que eu gostava, conversando as ideias que eu gostava de conversar. Isso para mim era muito atraente, né? E algumas outras coisas que a gente fazia. Também não vivia só de cerveja, né? No ato de uma forma, né? Eram muitas coisas que a gente fazia que alimentavam o desejo da nossa carne, bem? Paixões mundâneas, né? Bebida, gulosice, prostituição, e por aí vai. Iras, querer ser melhor do que o outro, não dar o braço a torcer, né? Manter um orgulho de ser quem eu sou assim, eu não vou mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar, né? Tudo isso era algo que me atraía no mundo. E quando eu conheci a Jesus, eu vi que eu tinha que mudar totalmente e ser melhor. Porque aquele caminho que eu levava não era o caminho que Deus queria para mim viver. Amém? Então, vamos ver aqui onde é que eu estava aqui. O que das coisas atraentes do mundo. Né? Há uma força espiritual por trás desse cenário mundial, a qual, através das coisas que estão no mundo, está procurando enredar os homens em seu sistema. Amém? Glória a Deus, você consegue compreender isso? Sobre tudo isso que nós vemos hoje, como eu citei aqui a situação do pouco do que eu estudei, que é como as nossas vontades chegam até as grandes lojas, aos grandes centros de venda, né? Por trás de todas essas coisas, de todo o sistema de computador, né? De tudo que se oferece, eu vou falar um pouco aqui, uma palavra para dar um exemplo para você. Há uma força espiritual, há uma luta espiritual por você, entre o reino das trevas e o reino de Deus. Essa luta existe, ela é real. Se nós buscarmos o capítulo 10 do livro de Daniel, quando o anjo veio dar uma resposta de uma oração que Daniel fez, tá? O anjo fala dessa luta pela vida de Daniel. Amém? O anjo fala, a Bíblia fala no livro de Judas, versículo 9, porque o livro de Judas só tem um capítulo, no versículo 9, fala de quando o anjo Gabriel disputou com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Até o corpo de Moisés Satanás queria levar. E Deus mandou um anjo para pegar o corpo de Moisés. Então, essa luta espiritual que eu estou falando, ela é real. Ela existe. Amém? Então, cadê? Ele está procurando arredar os homens em seu sistema, ou seja, naquilo que é do nosso sistema de ser, do nosso jeito de ser. Ele quer que nós nos arredemos e seguimos o mundo ao invés de seguir a Cristo. Eu acho que você conseguiu compreender isso. E Deus está em seu sistema. Portanto, não é somente contra o pecado que os santos de Deus precisam estar alerta, mas contra os planos do maligno, dos quais o mundo é palco. Amém? O mundo hoje ele é palco do mundo, dos planos do inimigo. Vou te dar um exemplo. Eu estou falando desse exemplo toda hora, né? Eu vou dar esse exemplo para você. Deus está edificando e preparando a sua igreja e estabelecendo o seu reino sobre os princípios imutáveis. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. Porque Deus em Malaquias 3,6 ele falou: porque eu, o Senhor, não mudo. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Né? Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E lá no Sermão da Montanha, acho que é no Mateus 24 mesmo, no capítulo 24, onde Jesus diz que os céus e a terra passarão, porém a palavra dele não passará. E que ele não veio para mudar a lei, ele veio para fazê-los cumprir. Então, o que está escrito vai se cumprir. E que é para nós também cumprirmos o que está escrito. Porque se nós não cumprirmos, não andarmos conforme, segundo a vontade de Deus, também vai se cumprir a parte que os que estão afastados de Deus serão lançados no fogo eterno. Mas esse não é eu nem você, porque nós estamos buscando a Deus, estamos diante do Senhor. Amém? E essa nossa fé
de estarmos aqui, assim como foi com Abraão, também nos será imputada por justiça. Está escrito em Hebreus 7. Amém? Glória a Deus. Então Deus está edificando e preparando a sua igreja, estabelecendo o seu reino sobre os princípios imutáveis, para que Cristo venha buscá-la, gloriosa, pura, linda e santa. É assim que Cristo vai encontrar a igreja dele. Você faz parte da igreja de Cristo, você que está aqui, você que está aí online, você faz parte da igreja de Cristo. Então Deus te quer gloriosa, pura e santa e linda. Mas simultaneamente o inimigo de Deus está construindo um sistema mundial perverso e mergulhando na satisfação dos anseios da carne. Amém? É isso que o inimigo deseja, saciar a tua carne. Eu tenho falado muito desse versículo, eu vou falar de novo. Se você tem alguma dúvida sobre o que é vontade da carne e vontade do Espírito, necessidade do Espírito, leia o capítulo 5 do livro de Gálatas. Amém? Então vamos lá, aqui. Que o inimigo ele está buscando satisfazer os nossos anseios da carne e desejos da alma para estabelecer o reino do anticristo. Amém? Que eu e você e nossas famílias não fazemos parte desse reino em nome de Jesus. Amém. Mas para isso nós precisamos ser vigilantes para que em tempo algum sejamos encontrados ajudando o inimigo na construção desse maldito reino. Amém? Glória a Deus? Desse maldito reino. Quando estivermos perante alternativas, né? Alternativa, caminho da vida e da morte, como eu falei, quando Deus te mostrar verdadeiramente, naquele momento, que aparece para você o caminho da vida e da morte. Amém? Você está saindo do trabalho, né? Aqui um exemplo. Alguém te chama. Ah, vamos para casa de fulano, lá vai ter uma festa, vai estar cheio disso, daquilo outro. Você tem sua família em casa, ou seu marido, ou sua esposa te esperando. Você vai para a festa, ou você vai para casa para estar sua família? Amém? Eu estou dando aqui o exemplo de que é um dos caminhos da vida ou da morte. Amém? Glória a Deus. Então, quando estiver perante essas alternativas, como essa escolha, é uma escolha de ofertas que se apresentam diante de nós, a pergunta que devemos fazê-lo não é, a pergunta não é, isto é bom ou é mal para mim? Isso é útil ou prejudicial? Não é essa a pergunta, porque se eu for me perguntar, ir para essa festa nesse momento, deixar minha esposa e minha filha em casa, ir para uma festa com um monte de amigos de trabalhar, vou só me divertir, é só uma diversão, só uma noite, isso vai ser bom para mim, com toda certeza, não tenha dúvida. Amém? Tomar umas, lembrar dos velhos tempos, conversar com os colegas de trabalho, bater os papos em dias, conhecer pessoas novas, né? Mas a pergunta que nós devemos fazer é: isto é deste mundo ou é de Deus? Quem esteve conosco no seminário Família, aprendeu que o primeiro princípio de Deus para o homem é a família. Foi o primeiro princípio que Deus criou para o homem. Então é lógico que nessa situação, o que é de Deus é você ir para onde está a família. Aquilo que atrai a vontade da tua carne, que é o churrasco, a bebida, o se encontrar com os amigos, são as ofertas que eu acabei de falar aqui, a qual o inimigo vem te oferecer para alimentar a tua carne. Amém? Glória a Deus por essa sabedoria. Esta deve ser a pergunta, né? Essa aqui, se é de Deus ou do mundo? Esta deve ser a pergunta, pois, resumidamente, este é o único real conflito existente no universo. É sobre o que é de Deus e sobre o que é do mundo. Amém? Então, sempre que dois caminhos contrastantes se abrirem na nossa frente, a escolha em questão é nada menos que Deus ou o mundo, Deus ou Satanás. Amém? Será que realmente entendemos que tudo se resume a isso? Ou ainda achamos que algumas coisas que o mundo apresenta, né? Como por exemplo, olha o exemplo que eu falei que eu ia te dar o tempo todo. Tá? Eu venho tocando nesse exemplo. Por exemplo, a tão famosa música que deu a cantora Anitta nesta semana, uma primeira colocação, né? O número 1 de
Deixa eu ler de novo para você entender. Será que realmente entendemos que tudo se resume a isso? Ou ainda achamos que algumas coisas que o mundo apresenta, como por exemplo a tão famosa música que deu a cantora Anitta nessa semana uma colocação de número 1, é apenas arte e diversão? É apenas arte e diversão? Eu não conheço essa música. Mas quando eu li essa palavra, eu falei, eu quero ver um pouco dessa música, porque não para me ouvir, mas para mim saber o que essa música tem, para mim poder ter autoridade de falar sobre ela nesse momento, né? Eu ouvi 2 frases dessa música. Peguei, quando começou, pus assim no meio e ouvi 2 frases. E eu não quis mais ouvir a música. Porque, cara, é lamentável. Não só a frase, como a cena que acompanha a frase. É lamentável, né? E para quem são as músicas da Anitta? Para adolescentes, a partir de crianças, a partir de 8, 9 anos, ou menos idade, e principalmente para adolescentes. Gostei dessa música. Agora, eu não sei se aqui algum de vocês aqui conhece essa música, curte, não sei, fique à vontade, afinal Deus te deu livre arbítrio. A minha pergunta, minha mesmo, que fica para você é, o que é aquela música e aquela dança acrescenta a uma pessoa? Estou falando com você que está em casa, porque aqui, graças a Deus, todo mundo é convertido. Em nome de Jesus. Mas o que, se você não ouviu e você quer ouvir, ponha lá, pelo menos foi a que eu pus e apareceu lá. O que aquilo acrescenta de benefício a uma pessoa? Para que você permita que seu filho ouça aquela música, ou que você permita que aquela música toque dentro da sua casa. Um dos exemplos mais bonitos que eu vi foi de um padre que dentro de uma igreja pediu passar um vídeo no telão da igreja, na hora da missa, a igreja lotada, e soltaram o vídeo da Globeleza dançando. Né? Só com aquela roupa da Globeleza, dançando lá 1 minuto, 5 minutos de carnaval dela, não sei, né? E todo mundo se horrorizou. Por que o padre fez aquilo dentro da igreja? Que absurdo! Um padre soltar um vídeo daquele dentro da igreja. E ele perguntou, vocês se escandalizaram com isso? Por quê? Na igreja não pode, mas dentro da casa de vocês pode, então. Então a casa de vocês não é casa de Deus? É isso que vocês estão falando? Então, foi o que essa palavra falou todo. Aqui o tempo todo, do que é do mundo e do que é de Deus. Se você quiser depois assistir aquele vídeo da Anitta, até você convertido, assista, para você saber ministrar sobre ele, mas assista só uma vez, tá? Não acostuma não. Que é para depois, né, você ter ideia o que os adolescentes e os jovens estão assistindo, e para ver se é lícito o teu filho, a tua filha, aprender aquela dança. E eu só vi um pouco, eu vi mais ou menos 1 minuto de vídeo, foi o que eu vi. Porque eu fiquei passando para me ler a frase, para mim poder entender a letra. Amém? Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da vida da Anitta, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Você acha que aquilo é apenas uma arte e uma diversão? Olhe lá e tire sua própria conclusão. Creia que muitos cristãos ainda estão vacilantes com relação a isso. No entanto, as escrituras afirmam de modo claro que o mundo inteiro, ou melhor, o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro está na mão do maligno. Quando, nessa mesma oração que Daniel fez, quando o anjo fala para ele, é nessa oração, sim. Quando é dada a visão para Daniel, o anjo fala que o príncipe deste mundo segurou o anjo que vinha trazer a resposta para Daniel. Foi o que brigou com Daniel lá. E ele se refere ao diabo, falando como o príncipe deste mundo. É no Novo Testamento, Daniel mesmo, né? Daniel. Confirmando. O príncipe deste mundo. O diabo é tratado. O anjo se referiu ao diabo como o príncipe deste mundo. Então, nós temos que vigiarmos, olharmos o que nós estamos andando, por onde estamos andando, o que estamos seguindo, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo. É vigiarmos 24 horas, meu irmão. Amém? Porque não é uma brincadeira. Será que realmente entendemos tudo? Cadê? Não passei aqui. Então, creio que muitos cristãos estão vacilantes, né? No mundo inteiro já no maligno. 1 João 5,19. Satanás sabe muito bem que, de modo geral,
tentar seduzir cristãos verdadeiros através de coisas que são induvidamente pecaminosas, são induvidáveis que são pecaminosas, mas ele sabe que atrair as pessoas por essas coisas é mais fácil. Amém? Glória a Deus. Quando eu citei aqui 1 João 5,19, aqui a fala que o mundo inteiro já no maligno, tá? Esse versículo está em 1 João 5,19, né? Então Satanás sabe que atrair as pessoas seduzir cristãos verdadeiros através de coisas que são indubitavelmente, acho que é indubitavelmente pecaminosas, é muito mais fácil, pois eles geralmente percebem, né? Perdão, gente, é muito mais difícil. Eu li errado aqui, deixa eu ler de novo para você entender, tá? Satanás sabe muito bem que, de modo geral, tentar seduzir cristãos verdadeiros através de coisas que são indubitavelmente, vou dizer assim, pecaminosas, é mais difícil. Porque o pecado, ele afasta o cristão daquele ambiente, daquele setor, daquele lugar, né? Eles geralmente percebem o perigo e escapam e fogem, né? Então, ao invés disso, ele planejou uma atraente rede, cujas malhas são tão habilmente tecidas que enganam os mais inocentes dos homens. Amém? Glória a Deus. São formas, estratégia que o inimigo tem para entrar até mesmo dentro da igreja. E tudo isso vem através do paralelo, da relatividade. Ah, mas é só isso, não tem problema, deixa passar. Ah, mas é só isso não tem problema, isso aí não vai somar em nada. E assim, isso vai entrando coisinhas pequenas, e daqui a pouco a igreja pode estar contaminada. Então, sede vigilante. Amém? A igreja declara que tem realmente buscado fugir do pecado, mas quando se trata de coisas tão aparentemente inofensivas como ciência, arte, educação, carregadas de humanismo, será que ela também discerne e foge? É o que eu acabei de falar. Será que a igreja tem a capacidade de fugir desses pequenos laços, dessas pequenas coisinhas? Né? Então, ser vigilante, que Jesus também nos avisou sobre as pequenas raposas que pode destruir uma lavoura inteira. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra dessa palavra de hoje é um convite a uma reflexão, autoexame e a um alerta para que possamos permanecer firme e para sempre nele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se você conseguiu